Aí, agora sim, a gente vai falar de José, e é um filme aí, ele é do ano passado, do começo desse ano, dessa época aí, né? O que eu tenho pra falar dele aí é que ele tem a Han de Min, né? Que é a minha segunda atriz favorita, e primeira vez que eu consigo falar dela aqui, olha que coisa. E a gente também tem o Nam Joo-hyuk, né? Que ele é o nosso famoso Nando-san, né? Lá do Startup, né? E eles fizeram aí esse filme aí que saiu recentemente, né? Ele, assim, ele tem no Viki, mas não dá para ver para os brasileiros, não está disponível, né? Então tem que pesquisar aí para achar, né? E essa aí é a imagem promocional, né? Olha o cara aí, né? Uhum. E dessa vez ele não precisa fingir que é outra pessoa ou ser a pessoa que não é, que fingia que era ele. Você entendeu, né? O que eu quis dizer, né? Aí Nem se ele é ele fantasia mesmo. de gordo. Ah, isso eu não vi, eu não sei. Não sei. Como eu tava falando, né? José, ele é um filme, ele é um remake de um filme japonês de 2003, que tinha o mesmo Uhum. nome. Aliás, no Japão ele chama José de Tiger and the Fish, tipo, tigre e o peixe. E aqui eles tiraram completamente esse subtítulo aí, né? Ele também ganhou um anime, né? Que saiu em 2020, saiu ano passado também, né? Uhum. Essa versão anime foi dirigido pelo Kotaro Tamura. E aqui a gente tem essa versão coreana aí, né? Aliás, eu falei, né, da Hanjimin e do Namjoon Hyuk, né? Eles trabalharam em 2019 juntos já. Eles fizeram o K-drama Radiante. E esse tá no Viki. Então esse vale a pena dar uma olhada lá, pra quem é fã dos dois. A história, né, é a seguinte, assim, os dois, eles se conhecem de repente. Ela é cadeirante, né? Ela não consegue andar. Ele encontra ela ali no meio da rua, assim, caída. E ele resolve ajudar. E ele vê que a própria cadeira de roda dela tá quebrada, tal, né? Ela é a José, né? Que eu tinha comentado, e ele faz o papel do Young Sok, né? Ele acaba se portando bastante com ela nessa primeira cena aí, né? Ele vê que ela tá caída no chão, ele até aluga uma carroça para levar ela e a cadeira de roda dela para casa, né? Então você vê eles andando ali pela vizinhança, tal, né? Você vê ele levando ela para casa. E aí ele conhece a avó dela, né? Ele sabe um pouco mais da vida dela ali, né? Porque é o seguinte, né? A José, ela mora com a avó dela, e elas não têm muito dinheiro, né? Elas trabalham com reciclagem. A José, ela é bem um pouco mais velha que ele, ela tá nos 30 e poucos anos, assim, de idade, né? E ele tá na casa dos 20 ali, mais ou menos, né? Tem todo esse problema porque assim, a José nem consegue receber alguma ajuda do governo, né, por causa da condição dela, porque ela nasceu em outro país e ela não tem RG, né, então acaba atrapalhando aí para ela conseguir algum recurso a mais ali, né. E nesse tempo, o Yosuke ele acaba se apegando, né, a ela, porque ele vai várias vezes na casa dela, acaba ajudando ela com coisas ali na casa, consertando coisas que não funcionam, né? E você vê assim, a casa dela realmente é bem meio bagunçada, né? Tem coisas que ela e a avó acham, né, e levam para casa, tal, né? Até na hora de cozinhar, você percebe que nem quando ela vai fritar alguma coisa, né? O que ela usa na cozinha ali é um tipo de um ferro de passar virado para cima, né? E ela frita no ferro ali, um bacon, sei lá, um presunto, alguma coisa do tipo, né? Mas funciona. Funciona, funciona. Ele ajuda não só a José, acaba ajudando a avó dela também, né? O filme, assim, ele vai se passar muito ali dentro da casa ali, né? O diálogo entre eles, né? É sempre ali na casa, né, dela ali. Assim, no caso, o Yoon Sok, né? Ele tá sempre ali ajudando as duas, mas ele é um cara que tá na faculdade, né? Ele trabalha num café, né? E assim, tem uma questão aí que ele tem uma namorada já, né? Só que conforme ele vai passando cada vez mais tempo tentando ajudar ali a José, meio que, né, acaba dando um probleminha aí, né? Porque ele vai ter que optar, né, sobre o que ele vai querer. No começo, tipo, a namorada dele até entende, né? Fala, não, eu ajudei um pessoal naquela região ali, realmente tem um pessoal mais pobre que mora ali e tal, né? E só que daí, né, obviamente vão ter alguns rolos acontecendo aí, né? Eu acho curioso que a iluminação na casa dela, né, ela é bem escura, né? Aliás, o filme tem esse tom, né, meio mais escuro assim, né? Até dei uma Mas, iluminada um pouco mais nessa cena aí para poder mostrar, né, nessa imagem. mas eu acho que é a intenção, né? Porque para passar uma cor mais fria, uma coisa mais
sofrível, né? Como o tom do que parece. Então, eles usam esse esquema, né? É legal porque eles usam uma luz natural de fora, né? Eles meio que tampam a luz de fora, então eles deixam só entrar a luz em uma coisa ou outra, né? E dá uma estética bem diferente, assim, né? Pro filme, né? Você vê que tá sempre iluminando o rosto deles de alguma forma, mas é mais focado nisso, né? Assim, eu gostei bastante da luz, pelo menos na imagem que você está mostrando, a forma que está sendo retratado. Eles capricharam bastante nesse aspecto, né? A trilha também, porque assim, esse filme ele é um romance dramático, né? Então, a Uhum. trilha leva bem, apesar de eu não lembrar exatamente de como é a trilha, né? Durante o filme ela consegue passar, né? A emoção que eles estão sentindo, né? E uma coisa legal é que o diálogo deles, né, é bacana, né? O diálogo deles é bem escrito, sabe? É o que você mais vai ver eles conversando, sabe? Então, tipo, você vai vendo se desenrolar esse romance aí, né, que tem entre os dois personagens. Tem um momento que ela pede para ele uma ajuda, né? Ela faz um pedido para ele e ela quer que ele compre para ela, né, um livro chamado Você Gosta de Brains, né? Curioso que tem um que drama já, né? Que tem esse nome aí, né? No livro ele descobre, né, que uma personagem do livro é o nome dela, né? Então a gente descobre de onde vem de onde foi inspirado o nome dela, né? Ela lembra, né, de ter viajado com o pai no passado, antes de perder eles, né? Perder o pai, perder a mãe. Ela viajou em outros países e tal, né? E é interessante que tem um momento que ele ensina para ela sobre Google Maps, né? Então ele mostra no celular lá como faz para andar no Google Maps e ver as ruas, né? Caminhar pelas ruas, né? Através daquele risco, né? Daquela imagem, né? De realidade aumentada, né? Então ela fica espantada com aquilo, né? E ela é uma das coisas que acaba levando aí alguns plots mais pra frente, né? Nesse K-drama, né? Nesse K-drama não, nesse K-movie. Ela não gosta, assim, a José ela é meio fechada, né? Ela não gosta muito de falar, ela não gosta de sair por causa de traumas que ela teve, ela gosta de ficar em casa, ela não confia muito em outras pessoas, né? Mas eles tentam sair de vez em quando, tentam, tipo, ir no parque, se divertir e tal, né? E ele acaba levando ela, e também tem alguns momentos que ele leva num tipo de um Ibirapuera ali, né? Pra andar com ela, pra conversar e tal, né? Os momentos que eles estão se conhecendo mais, assim, né? Você tem aí a namorada, né, do Jon Sok, né? Essa é uma cena bem do começo ali, né? Mas, enfim, o filme é isso, né? Eles têm. É muito sobre eles, né? Ele não é um filme de ação, não espere que tenha tiroteio e explosão, né? Porque eu vi um pessoal reclamando aí que Vincenzo é ruim porque não tem romance, sendo que ele nunca quis ter romance lá, Eu não é a acho que proposta. eu acho que se Vincenzo tivesse romance, teria matado a proposta da série. Desculpa. Então, ele tem, mas não é o foco, né? Ele tem reservado ali, né? O foco é outra coisa. E aqui também não vai ter tiroteio, não vai ter explosão, e você não vai ver a José é, dando pirueta com a cadeira de roda lá. Não, não é isso. A ideia é mostrar o casal, mostrar esse relacionamento que eles vão ter aí, né? O final, eu não vou contar, né? Tem que Eu assistir acho aí para. sacanagem. Tem que spoilear. Não, não. Deixa o pessoal que quiser assistir e ver, né? Tem aqui uma imagem da versão japonesa do filme, né? Diferente aí, a José, né? E aqui eu tenho a imagem da versão em desenho, né? Em anime, né? Tem algumas diferenças, né? Para falar aí sobre essas versões, né? Na, na versão japonesa, né? A José não é tão pobre assim, né? O filme é um pouco mais leve e ela tem o nome japonês, né? Então fica mais claro assim que a José não é tipo um apelido assim, né? Que ela tem ali, né? Fora que a passagem de final do filme é só de um ano, né? Aqui no filme coreano a passagem são de 5 anos, né? Então, e tem essa diferença, né? No anime, né? Na versão de desenho, a José, ela parece uma criança, apesar de ainda ser mais velha que o cara, ela é minúscula, não sei por que eles fizeram isso, ficou estranho. Assim, ela é fechada, mas ela é uma menina mais mimada, né? Ela é meio chatinha, tal, no começo. E o cara, que é o par romântico dela aí, ele trabalha numa loja de mergulho. Ele não trabalha num café, né?
que nem na versão coreana. E essa é a maior, assim, maior diferença, né? Na verdade, vale a pena, porque se você, cada versão que você vai ver uma história um pouco diferente, né? Eles deram uma mexida nos personagens ali, né? Então eu aconselho a assistir, né? As três aí. Mas essa versão coreana é boa mesmo, ela é muito focada, ela é mais focada no drama, no psicológico dos personagens, né? Você vai ver essa parte aí, né? Então é isso que eu recomendo aí pro pessoal que quiser ver. Eu sempre recomendo assistir remake, principalmente filme, né? Porque série é mais complicado você assistir tantos remakes, porque se for a mesma história, talvez fique cansativo assistir na sequência. Remake, quando bem produzido, ele sempre te dá uma nova leitura sobre a mesma história. E aí você tem você tem uma nova visão dos personagens, até porque é um outro país. Nesse caso aí que você estava falando, o Japão foi feito quase 15 anos, foi que 15 anos atrás. Então Uhum. faz uma diferença muito grande, porque o que funciona em 2003 não funciona hoje. O que funciona no Japão não funciona na Coreia. Então é muito. O que funciona em live action não funciona em anime. Então são soluções diferentes que eu acho que vale a pena correr e ir atrás para entender como funciona essa adaptação. Não é todo Sim. mundo que gosta de ficar vendo a mesma história tantas vezes, mas eu particularmente gosto bastante de entender como isso funciona. Em questão de dorama, eu falo, por exemplo, eu adorei assistir Full House coreano, depois, alguns anos depois, assisti a versão tailandesa. O Itazura na Kiss, eu comecei a assistir a versão japonesa, a versão coreana, mas a versão que eu gostei foi a versão da Tailândia, que o cabelo dos personagens, as coisas ficaram exatamente igual ao do mangá, que é coisa que nas duas versões, a coreana e a japonesa, não fizeram. Eu achei que o tom daquela versão foi melhor. Hana Eridango, a maioria das pessoas gostam mais da versão coreana do que da versão japonesa, porque o que a versão japonesa fez em 2 temporadas, a versão coreana fez em uma, e por causa disso ficou mais redondo o roteiro, né? Da história como um todo. Eu considero a versão chinesa hoje melhor que a versão coreana, mas é questão de gosto, é que, sei lá. Mas é mais cansativo porque é 40 episódios de 1 hora. É muito cansativo assistir a versão coreana, a versão chinesa. Isso é verdade. Aí Então, cansa um pouco, né? Na China é sempre assim, né? Eles gostam de fazer umas coisas meio longas, né? sim, o problema é que assim, já pensou você engatar as 3 versões de Hana Dango na sequência? Hana Dango, 2 temporadas, são 20 episódios aí, a japonesa. Aí você vai na coreana, é mais 16 episódios aí de 1 hora e tanto. Você vai para a versão chinesa, mais 40. Você fica 1 ano assistindo Hana Dango. Não tem como. É do tipo de experiência assim, pô, é legal, mas dá uma distância de 1 ano aí, 6 meses, né? Verdade. Nem meu nome aí eu deixei hoje em homenagem a José, tá Sérgio José. Pra não perder a piada. Uma coisa que eu ia comentar, né? Que você falou dessa mudança de tempo, né? No 2003 não teria como ter essa parte aí do Google Maps, né? Porque ele não existia, né? E Uhum. ela fica encantada ali com aquele aparelho que mostra, né? Os lugares, né? Você poderia viajar, né? Esse detalhe acaba tendo muita influência no final ali, né? E uma coisa sobre o final também, né? Como não poder deixar de ter, ele tem plot twist, né? Ele tem coisa que você não sabia, ele vai te contar depois o que ele queria dizer e você não tinha notado, e aí deixa o filme até mais interessante, né? A gente Sim. viu aí Switch Sword também, né? Que tem esse tipo de plot twist aí. Acho que os coreanos gostam disso, né? Então tem. Aí a gente vai encontrar também.